Ó Santíssimo, bendito, eterno e glorioso Pai Celeste, nos reunimos aqui na sua Santa Igreja, no seu tabernáculo sagrado, como família, porque somos o segmento e a continuidade da vossa família sagrada, a Divina Trindade Excelsa, Pai, Filho, Espírito Santo. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa glorificação, por esta oportunidade gloriosa que nós temos, esse privilégio de contarmos em comemorar a data do nascimento do seu servo fiel, o nosso santo e querido irmão Aldo. Portanto, mais uma vez, devotamos ao Senhor, ao seu divino Espírito Santo, ao seu amado Filho Jesus Cristo, a Maria Santíssima, toda a honra, louvor e glória, bem como também devotamos o nosso louvor, o nosso carinho, o nosso reconhecimento, amor, humildemente glorificamos e agradecemos muito a Senhora Santa Avó Rosa, pela luta que a senhora travou no período de 16 anos, para aperfeiçoar a igreja, para preparar ainda mais o santo irmão Aldo, como ele o foi, exemplo de humildade e amor. Por isso glorificamos e agradecemos a senhora, ao senhor santo irmão Aldo, e também aos seus companheiros de ministério, que são os demais santos profetas e santos apóstolos. Também exaltamos e agradecemos muito a cooperação dos anjos, dos arcanjos, de querubins, serafins, anjos do exército celestial, que estão a nos guardar e a nos livrar do mal. Como pastor oficiante, pela honra que me foi conferida, não tenho palavras como agradecer, mas quero, nesse momento, suplicar ao Senhor Santo Irmão Aldo a inspiração para a santa reunião, para que todos os corações humildes e sinceros possam ser alimentados, edificados e fortalecidos no amor, para que possamos dar ao Senhor o melhor presente que um pai pode esperar de seus filhos, que é a união fraternal. Portanto, declaro esta santa reunião matutina oficializada, em teu nome santíssimo, Santo Irmão Aldo, para a honra, louvor e glória da Trindade Excelsa, do nosso Deus e Pai, do nosso Deus e Filho amado, Redentor da humanidade, Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, da Senhora Santa Avó Rosa e também do Senhor Santo e querido Irmão Aldo. Amém. Cantemos o hino próprio ao iniciarmos a reunião. Igreja forte. Forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade.
Amém. Toda honra, louvor e glória seja ao nosso Deus, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, de infinito e perfeito amor. Esse amor fraternal, próprio de família. É por isso que nós estamos aqui hoje, para aprendermos. Porque a doutrina, ela não é do pastor, ela não é do conselho, ela é de Deus. É uma doutrina de Deus, não de homens. E como afirma o amado apóstolo São Paulo em carta aos Efésios, ele disse assim: porque havia lá no passado, na igreja de Efésios, alguns apostólicos primitivos, que estavam preferindo a pregação do amado apóstolo São Paulo, e outros preferiam a pregação de São Tito. Então São Paulo enviou uma carta a São Tito, direcionada à igreja de Efésios, dizendo assim: na verdade, um planta, outro rega, mas nem quem planta e nem quem rega é alguma coisa, porque o crescimento quem dá é Deus. Mais uma vez eu quero destacar, nós estamos aqui para aprender, porque sabemos de quem o aprendemos e de quem nós ouvimos, que foi o santo irmão Aldo, que também, conservo do nosso Deus, servo fiel do Altíssimo. Esse hino falou numa parte, uma palavra que diz assim: a grande glória que o povo apostólico conquistou. Qual a grande glória que nós conquistamos? A de sermos participantes da plenitude espiritual do Espírito Santo do Pai. Plenitude significa qualidade. E se nos julgamos filhos de Deus, temos que ser como afirma o amado apóstolo São Tiago. Se alguém se julga sábio ou entendido, que demonstre no seu bom trato, nas suas boas obras, em ações, não apenas em palavras. Porque filho de Deus são aqueles que praticam a lei, não apenas aqueles que ouvem a lei. E qual é o maior mandamento da lei real, como diz o amado apóstolo São Pedro? Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Se cumprirdes com esta lei real, bem fazeis. Por quê que nós contamos com esta grande glória, que nós conquistamos através da obediência? Porque esta obra é do Espírito Santo do Pai. É Ele que organiza, é Ele que unifica esse povo através da sua preciosa unção. Porque, segundo consta o nosso livro de doutrina, o Espírito Santo de Deus e o Consolador, só Ele tem o poder e a capacidade para dar um só e o mesmo Espírito a todos, o seu próprio Espírito. Ou seja, Ele dá esta unção a quem é fiel. E neste aprendizado de hoje, nós vamos falar a respeito do significado da conversão. Até porque há alguns candidatos que irão se batizar. E por que eu falei que nós estamos aqui para aprender? Nós estamos aqui para aprender. Muito mais nós, que somos ministros do Santo Irmão Aldo, como pastores. Muitos já até ungidos, nomeados e ungidos. E a nossa responsabilidade, ela é muito grande. E nós devemos pensar nisso. Eu me lembro perfeitamente que a nossa querida irmã Odete, certa vez desse púlpito sagrado, citou: todo obreiro consciencioso, ele deve ter isso em mente, que temos uma grande responsabilidade de levarmos o nome glorioso da Santa Avó Rosa e do nosso santo profeta irmão Aldo. Eu falei há pouco, antes da oração, oficializando a Santa Reunião, irmãos, e falo novamente que nós estamos aqui aprendendo. Mas, infelizmente, falei também que o melhor presente que o nosso querido e santo irmão Aldo, como diz aquele hino, grande e bondoso Pai,
Ele foi para nós e é para nós, para todos nós, um grande e bondoso Pai. E Jesus Cristo falou: vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas para o seu filho ou para os seus filhos? Que dirá o nosso Pai que está no céu? Então, Santo Irmão Aldo sabe dar boas coisas para quem crê nele, com sinceridade, sem duvidar e sem dar ouvido a pessoas que duvidam dele. Esses serão bem-aventurados. O melhor presente que nós podemos dar para o Santo Irmão Aldo e que ele quer de nós é a nossa união fraternal. Porque ele mesmo afirmou: somos uma família só. Há, infelizmente, no nosso meio, dois tipos de apostólicos. Há o apostólico que é convertido. O que é convertido? Convertido vem de conversão. Conversão vem de quê? De mudança, de transformação. Se nós não colaborarmos com o Santo Irmão Aldo, irmãos, e essa conversão, ela não é somente no momento que você aceitou a fé, o senhor ou a senhora, ou nós aceitamos a fé. Ela é constante, ela é diária. Enquanto nós vivermos no nosso corpo de carne, nós temos que se converter, ou procurar deixar dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Tanto isso é verdade, irmãos, que lá em Galatas, capítulo 5, versículo 17, o amado apóstolo São Paulo diz assim: porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um contra o outro. Quer dizer, o tentador, o nosso inimigo, o arqui-inimigo do nosso Deus, o arqui-inimigo do reino dos céus e dessa nação que foi formada e chamada de nação santa, se esquece muitas vezes que tem um inimigo. Agora, a nossa responsabilidade diante de Deus, ela se torna muito maior quando nós fazemos o voto. Eu uso um exemplo material que tenho usado muitas vezes em muitas congregações e o faço agora. Principalmente hoje, já na modernidade, não é mesmo? Temos até mulheres nas Forças Armadas. Antes não tinha. Então só os homens se alistavam para ingressar numa determinada tipo de Forças Armadas, seja ela qual for. Eu pergunto para a igreja e para mim também: quem tem a maior responsabilidade? O recruta que ainda não jurou bandeira ou aquele, irmãos, que já jurou bandeira, que já se tornou soldado? E nós não devemos nos esquecer jamais. Temos um hino que fala: na luta estamos a marchar, na guerra imensa contra o mal. Portanto, a partir do momento que o senhor, a senhora ou você, jovem, fizer o seu voto de se batizar, você já deve estar convertido. Mas essa conversão não é só essa que você aceitou. Inclusive, no nosso livro de doutrina, o Espírito Santo de Deus e o Consolador diz que o verdadeiro convertido, ele sabe explicar o momento da sua conversão. Ele sabe explicar. Não com palavras, porque é inexplicável, irmãos, essa paz, irmãos, que nós sentimos, porque contamos, como falou o coral ao nosso coração, inspirado por Deus, a grande glória que o povo apostólico conquistou. Mas ela tem que ser mantida, tem que ter, sabe o quê? Coragem para cumprir esse voto. Porque o covarde, segundo consta a palavra do nosso Jesus, que constantemente arrebatava o espírito do amado apóstolo São João aos céus, para que ele aprendesse e transmitisse, e escrevesse o então chamado livro do Apocalipse, que vem do grego, que significa livro da revelação. Lá escrito está, irmãos, que o nosso Deus, através do nosso Jesus, ele não apenas abençoa, ele também julga a igreja. Ele está nos olhando, ele está nos observando constantemente. E ele quer de nós o quê? Por isso que diz lá: a quem vencer, herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e eles serão para mim filhos e filhas. Herdar o quê? Herdar a bênção, herdar a bem-aventurança, a paz, a proteção. Agora eu falei que temos dois tipos de apostólico. Temos o convertido e temos o convencido. Sabe quem que é convencido, amados irmãos? A pessoa que é arrogante,
presunçosa, que se julga muito superior, muito sábia e que não precisa mais nada. Se fizermos o voto e não nos convertermos a cada dia que se passar, seremos convencidos. E é condenável diante de Deus, diante de Jesus, pastor. Sabe o que Jesus falou e São João registrou no Apocalipse? Eu bem sei que dizes, estou abastado, eu estou rico, eu não preciso de mais nada. Aí Jesus afirma, tu nem sabes que és infeliz, pobre, miserável, cego e nu. Portanto, ao fazermos o voto, temos que pensar na nossa responsabilidade, principalmente nós, pastores, nós, obreiros, que temos uma responsabilidade maior. Porque disse Jesus, afirmou assim, a quem muito é conferido, dele muito é exigido. A nossa responsabilidade é maior. Não é assim? Eu volto agora a usar uma figura simbólica que simboliza muito bem isso. Lá no exército, quem que tem maior responsabilidade? Um soldado ou um cabo? Aí vai subindo, não vai? No reino dos céus é assim também. Por isso nós devemos pensar, irmãos, e não fazer o voto de qualquer maneira. É grande a responsabilidade. Lá em Provérbios, tem um Provérbios, eu concluo o meu pensamento e já vou encerrar, porque o tempo já foi, irmãos. O tempo passa que a gente nem vê. Segundo a palavra lá em Provérbios, sabe o que diz assim? Quando fizerdes um voto para Deus, cumpra-o sem demora, porque é melhor não fazer o voto do que fazê-lo e não cumpri-lo, porque Deus vai cobrar de nós, se nós não cumprir esse voto com amor, e principalmente, o que eu falei há pouco, irmãos? O santo irmão Aldo, ele não apenas ensinou a igreja, ele, irmãos, deu exemplo, e eu tenho um boletim aqui comigo, que eu guardo como relíquia, irmãos, de 29 de agosto de 2013, estimados irmãos, assinado pelo santo irmão Aldo. No passado, quando a nossa amada igreja foi formada por Jesus através da pessoa da Santa Avó Rosa, um dos princípios básicos foi a união de pessoas numa só fé, num só espírito, ou seja, unir a todos os que tivessem boa vontade em seguir os preciosos ensinos do Evangelho do Reino dos Céus, princípios estes que possibilitam que os seus fiéis seguidores sejam felizes, abençoados e vivam unidos fraternalmente ao seu próximo, evitando todo tipo de sentimento que divide os corações e que trazem tristeza, amarguras, desentendimentos que tiram a verdadeira paz dos corações. Sentimentos estes que corrompem a união que divide os corações. Portanto, eu, irmão Aldo, peço-lhes mais uma vez, sejam unidos e sempre respeitando o direito de todas as pessoas, seja obreiros, pastores, regentes, músicos, coristas ou mesmo um membro da igreja, a fim de que sejam sempre felizes e abençoados. Se seguirem esses conselhos, encontrarão a paz para o seu viver, para a sua alma. Portanto, prezados e amados irmãos e irmãs, principalmente aqueles que vão se batizar, pensem na sua responsabilidade, ou pensamos nós, que já somos batizados, todos nós, principalmente nós, que já temos cargo e cargos de honra, de anunciarmos o Evangelho de Jesus, como diz o hino. Somos médicos de alma, irmãos, anunciar à humanidade essa riqueza, irmãos, que milhares de pessoas não têm e gostariam de ter. Amém. Eu deixo essa palavra no seu coração e faço essa pergunta para concluir. Você é convencido ou você é convertido? Amém. Que a graça da Santa Avó Rosa, que é a mesma do Espírito Santo do Pai, esteja no coração humilde, no coração sincero, que busca se converter a cada dia na sua vida e no seu viver, não apenas com palavras, mas com demonstração, como diz o hino da nossa igreja. Gestos de pura bondade, afeto, carinho e amor, nós devemos sempre cultivar. Aonde? Na nossa alma, para um dia nós herdarmos a eternidade.
Eu estendo a minha saudação, qual eu faço em nome do nosso bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial. Também em nome do seu Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso Senhor, o eterno Salvador. Em nome da nossa querida Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador prometido por Jesus, que voltou pela segunda vez e formou-a como o Espírito Consolador enviado pelo Pai, e representa nesta terra, em primeira linha, todo o poder de Deus, poder de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, e a ela deu toda a autoridade sobre os céus e a terra. Em nome do nosso amado profeta Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, anjo de Deus entre nós e anjo de luz, o último pastor do rebanho de Jesus aqui na terra, o último profeta de Deus, desejando que a paz e a bênção do reino dos céus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, de todos os santos que aqui estão presentes, estejam no vosso viver, no vosso coração e também nos vossos familiares. Amados irmãos e irmãs, nesta oportunidade nós iremos falar a respeito dos benefícios que traz o santo batismo na vida daquele que se converte a Deus. Amados irmãos, sabemos, e o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou bem instruído que quando viviam no mundo, praticando seus erros, sendo em benefício do sofrimento, e quando ouviu falar desta Santa Igreja, e adentrou a este templo através da hora milagrosa, se prostraram e renunciou todo o pecado, e se fez um voto dali em diante servir a Deus, o nosso Pai. Naquele momento Deus lhe deu a participação do batismo do Espírito Santo do Pai. Mas Jesus deixou como exemplo que nós deveríamos ir até o tanque batismal para nós podermos confirmar esta fé, confirmar este voto. E ao passar pelo santo batismo, porém o velho homem não existe mais. Todo o pecado foi apagado por Deus. E Deus, o nosso Pai, não se lembra mais do passado da criatura. Mas Ele faz um voto que promete batizar para fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e seguir os ensinos e os conselhos do santo profeta Irmão Aldo. Porque Jesus deixou bem claro na promessa do Espírito Consolador. E quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e fará participante nos grandes mistérios do reino dos céus os fiéis seguidores. E nós, o povo apostólico, sabemos os frutos da obediência, da consagração e da santidade. Porque Jesus, junto com o Pai e o seu Divino Espírito Santo, quando foi fazer o homem, a criação divina de Deus, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus dizia que faria o homem a imagem dele, Deus, como homem, mas a semelhança de um espírito puro, um espírito vivificado e um espírito santificado. Mas Deus necessitou de homens santos para poder pregar aos corações bondosos e humildes o arrependimento e manter na sua vida a santidade e a consagração. E o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou este exemplo, porque o próprio Jesus foi às águas do Rio Jordão, cumpriu-se a vontade e a justiça de Deus e recebeu a unção. Não porque Jesus
tinha pecado. Ele, Jesus, santo, vivo como desceu do céu, permaneceu na unidade espiritual, na santidade e na consagração a Deus e tornou-se a primeira fiel testemunha do Pai aqui na terra. Formou santos gloriosos, a nossa querida avó Rosa, o qual Jesus disse naquela época: todo o poder é me dado nos céus e na terra. E aquele que venceu o mundo como eu venci, assentará-se comigo em meu trono. E governará com vara de justiça e bondade o meu povo, a minha igreja e toda a humanidade. Então, amados irmãos e irmãs, vejam que os frutos do batismo, em benefício daquele que realmente honra o seu voto, ele é de privilégio. E se a pessoa mantém santidade em consagração, ele tem muitos benefícios no vosso viver. Ele tem todo o amparo de Deus, ele tem todo o amparo da Santa Avó Rosa, porém ela mesmo disse, no hino do nosso inário: se tua casa for santificada por mim, ela será visitada. E o nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos gloriosos, ensinos de grande valor, que sem a santidade, sem a consagração, nenhuma alma chegará ao reino dos céus. Para que nós chegamos ao reino de Deus, nós precisamos realmente valorizar este batismo que nós recebemos. Nós devemos esquecer todo o passado da vida, nós devemos esquecer tudo aquilo que foi praticado e viver uma novidade de vida. Por exemplo, as irmãs mulheres, para terem um benefício realmente do batismo e serem participantes dos mistérios do reino dos céus, precisam obedecer aquilo que Jesus deixou através da Santa Avó Rosa. A doutrina e a disciplina, que é de boa regra moral e educacional para o vosso viver. Aquele que assim o faz, Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, dará uma grande recompensa. Porque o nosso Deus não nos criou para ser fruto do pecado. Ele não nos criou para viver o sofrimento do mundo. Ele nos criou para ser ovelhas do rebanho de Jesus, porém vivendo no meio do pecado, vivendo no meio de um mundo cheio de ilusão, mas manter a integridade da nossa santidade. E o nosso voto, amados irmãos e irmãs, ele traz benefício para nós mesmos, porque nós teremos uma vida cheia de alegria, tudo o que nós desejamos nesta vida, sendo obediente e consagrado a Santa Avó Rosa, lhes concede ao Filho de Deus, porque ele, Jesus, disse, será participante nos mistérios do reino dos céus, os fiéis seguidores. Ele, Jesus, não disse que seria todos, os fiéis seguidores. Até então ele disse que muitos seriam chamados e poucos seriam escolhidos. E nem todos que dissessem Senhor, Senhor, entraria na glória de Deus. Amados irmãos, ele, Jesus, disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e vós também poderão vencer. Como ele disse aos seus discípulos certa vez, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E ele, Jesus, veio e nos deixou bom exemplo. Passou pelo ato do batismo, honrou em tudo o que o Pai lhes concedeu. A Santa Avó Rosa também, o Santo Irmão Aldo também. E o que o Irmão Aldo sempre nos pediu e nos pede hoje, através das mensagens enviadas pela nossa direção, o nosso conselho, é que nós devemos valorizar muito esse santo batismo. Lutar, porque o amado apóstolo São Pedro disse, orai e vigiai dia e noite, para não cair em tentação. Porque o inimigo de vossas almas anda ao redor de vós, bravando como leão, buscando quem possa tragar. Amados irmãos e irmãs, entendemos e compreendemos que o Filho de Deus tem lutas, porque ele não quer ver a felicidade do povo. Porém ele,
entristecido ou rancurado de ter perdido a unção do reino dos céus, ele luta contra a humanidade na terra. E o que ele quer é influir o pecado na vida das pessoas para se afastar de Deus. E nós devemos vigiar para que isso não aconteça, porque o próprio Jesus disse aos seus discípulos quando voltou da oração do monte: não orais um minuto sequer para não cair em tentação e dormes, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então os senhores, as senhoras, jovens, mocinhos e mocinhas que irão passar por este ato do santo batismo, dia 1º de setembro, sábado próximo, faça o seu voto com o coração convicto de fé, realmente de cumprir os mandamentos de Deus deixado por Jesus e ensinado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. E porém, quando vêm as lutas e as tentações, orai e vigiai para que não sejam tragados, mas guardem firme a tua fé, com amor e com dedicação. Porém, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 2 ao 7, ele deixou bem claro: de maneira nenhuma nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele, no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, e a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nos vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança, da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morre foi justificado do perdão. Então, amados irmãos, vejam, se batizamos com fé, fazemos um voto em integridade a Deus, e devemos honrar esse voto, porque da medida em que passamos pelo ato do santo batismo, o passado da criatura é apagado, é esquecido por Deus. O seu espírito se torna um espírito puro, assim como é o espírito de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amados irmãos, e ele ainda complementa, lá no capítulo 6, versículo 10 ao 11, porquanto até morrido de uma só vez por todas, morreu para o pecado, mas enquanto a viver, vivem para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, no Consolador e no Santo Profeta Irmão Aldo. Então, amados irmãos e irmãs, jovens, sejam fiéis, honre o seu batismo, para que possam dar bons frutos e ajudar o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa realmente levar a humanidade na terra, e que o mundo inteiro seja conhecido do grande poder que Jesus manifesta nesta igreja, através do Irmão Aldo e da nossa querida Santa Avó Rosa. E aqui, vivendo santamente, teremos a certeza, sendo obediente e consagrado, que um dia os céus de glória nos espera. Recebemos de Jesus estas palavras: filho meu, tu que foste fiel no pouco em que eu te confiaste, entra-te agora no muito que o meu Pai tem para lhes dar. Sede fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. E esta coroa vive eternamente no reino dos céus. Para encerrar, eu leio um trecho da mensagem do boletim do dia 3 de julho do ano de 2014, aonde o nosso Santo Irmão Aldo disse: o batismo por imersão é um mandamento divino instituído por Jesus, nosso Senhor, para a sua igreja.
ou seja, para todos quantos vierem a crer e aceitar os seus ensinos doutrinários e a disciplina como regra de boa conduta que eles nos trouxe dos céus, os quais foram transmitidos à Santa Vó Rosa e, consequentemente, à sua igreja. O batismo é parte integrante do plano de Deus para a salvação, remissão e purificação da alma da criatura humana. Assim sendo, a primeira decisão de quem quer ser de Deus, de quem deseja a proteção divina e ter o direito à vida eterna, e aceitar a doutrina e as regras disciplinares de boa conduta que Jesus e a Santa Vó Rosa nos legaram, bem como crer neles de todo o coração e aceitar as recomendações, conselhos e orientações que, em nome de Jesus e da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que o Santo Irmão Aldo tanto ensinou. No entanto, assim decidam com o desejo sincero de permanecer fiéis e obedientes durante toda a sua vida terrena. Inclusive peçam e se submetam ao batismo, a fim de que a justiça do Pai Celestial seja cumprida em sua vida e para confirmarem que morrerem para o mundo pecador, para viverem somente para Deus e para o reino dos céus. E no boletim do dia 29 de agosto do ano de 2013, o irmão Aldo encerrou dizendo: ser fiel ao voto do seu batismo é viver em santificação, é manter um viver honrado, de maneira como tenho lhes ensinado, seguindo fielmente aos meus ensinos e conselhos, pois eles são de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Deus o Pai e da Virgem Maria Santíssima. Creiam, amados irmãos e irmãs, que nós queremos o seu bem e a sua vitória como filhos de Deus, e que cada um de vocês sejam fiel, apostólico e apostólica. No livro do nosso amado apóstolo São Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20, ele nos deixou esse ensinamento. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a todos, antes que os céus e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou uma vírgula serão tiradas da lei do Senhor, sem que tudo aconteça no tempo certo. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus. Por outro lado, quem os praticar e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino de Deus. Os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Criador.
bravão, clamamos pelo santo irmão Aldo, e ele vem nos ajudar, junto com a Santa Alvorosa, nos estende a sua mão, e com luz gloriosa nos dá divina proteção. Companheiro meu, companheiro seu, em nossa vida, sempre confiantes, caminhamos para o céu, como nosso irmão Aldo, companheiro, amigo fiel, companheiro que o nosso Deus nos deu. Bondoso, eterno, soberano Pai Celestial, na unidade do Teu Divino Espírito Santo, na unidade com Seu Filho Jesus, com a Santa Alvorosa, o Consolador, e com a Virgem Maria Santíssima, e na unidade com nosso Santo Irmão Aldo, em Espírito e Verdade, aqui em nosso meio, dirigindo esta igreja, na mais perfeita unidade na fé. Aqui nós, Teus filhos, estamos unidos num só corpo, unidos em um só Espírito e uma só fé, para festejarmos a passagem do Teu aniversário e também participarmos do Santo Batismo, o qual teremos presente conosco durante estes dias, aqui em nossas reuniões e em todo o recinto desta Santa Igreja, aonde os Teus filhos estão hospedados, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria, a Santa Alvorosa e o Santo Profeta Irmão Aldo. Anjos e santos enviados dos céus, como profeta do Senhor Deus e discípulo do nosso amado Jesus, que lutaram nesta obra gloriosa para manter o seu povo íntegro, fiel e obediente, e ganhou a vitória das suas igrejas.
E o santo irmão Aldo, hoje, unido a nós, os teus filhos, que vieram dos interiores de estados tão distantes, do interior também deste estado, vieram com o coração convicto, cheio de fé e de esperança, de alcançar mais glórias, mais bênção dos céus, mais milagres, viver na unidade espiritual, santificado e consagrado em todo o vosso viver. E nós lutamos com muito amor, com muita dedicação, para que mantemos em nossas vidas a unidade espiritual que Jesus deu à tua igreja. Porque Ele disse: Pai, não rogo somente por os que aqui estão, mas por todos que hão de vir a crer em seu nome. Profeta Santo Irmão Aldo, Senhor, como anjo de Deus entre nós, um anjo de luz, o último pastor enviado à terra através da unção de Jesus e do Consolador, pedimos que o Senhor nos ajude na hora das lutas, da dificuldade, até mesmo no momento das fraquezas espiritual. Mas não deixe que o teu povo negue esta fé. Porque Jesus disse que aquele que negar Ele diante do Pai, Ele também irá negar diante do Pai. E aquele que testificar Ele diante do Pai, Ele também vai testificar. E que em todos os atos praticados em nossas vidas sejam de inteira obediência, consagração e santidade. Porque cremos nos teus ensinamentos, cremos que o Senhor está aqui conosco em espírito e verdade ao lado da Santa Rosa. Pois o Senhor mesmo disse para dizer à igreja: antes do Senhor subir aos céus, diga ao meu povo, diga à minha igreja que estarei para sempre com eles. E aqui está, porque aqui reina o poder de Jesus, do Senhor, da Santa Rosa. Porque no hino do nosso cenário diz: e o reino de Deus, Ele reinará para todo sempre nesta terra. Santa Rosa bendita, abençoe o teu povo. Nos dê a cada dia mais amor, mais união, mais santidade, mais consagração, para chegarmos realmente ao limite que o Santo Irmão Aldo tanto lutou, para ver a tua igreja unida uns com os outros, amando o seu próximo como a si mesmo, e fazendo a vontade dele, Jesus, do Irmão Aldo, da Senhora Vó. E agora despeça dos teus filhos, abençoe eles e conceda a eles um dia muito feliz e abençoado. Eu, como teu servo, eu declaro que o Senhor e a Santa Rosa, juntamente com Jesus, a Virgem Maria Santíssima, como os profetas, e também com todos os santos do céu, já vos abençoaram. E também já abençoou os pedidos de oração que estão nesta caixinha. Concedeu ao teu povo, conforme o vosso merecimento, toda a graça, toda a unção dos céus. E que eles vivem em paz e felicidade. E agora, amados irmãos, creiam, pois assim, que esta bênção que o irmão Aldo e a Santa Rosa vos concede neste momento, é em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Hoje e sempre. Amém.